Vamos nessa, meus amigos. Mais uma questão, a quarta questão de nossa lista de transmissão. E como vocês estão percebendo, meu critério de seleção para as questões são as questões mais recentes. Outra questão de 2017 para o cargo de agente da Polícia Civil de Santa Catarina. 2017, nossa questão. E o tema da questão de hoje é prisão temporária. Em nossa quarta questão, vamos abordar a prisão temporária. Vamos nessa? Vamos junto? Acompanhe no material de vocês que eu quero que vocês leiam, façam a leitura da questão juntamente comigo. Vamos lá então. Diz a questão: é correto afirmar sobre a prisão temporária? Assertiva A. O Ministério Público é o único autor legitimado a representar pela prisão temporária do réu. Pessoal, vamos lá. O Ministério Público é o único legitimado a representar pela prisão temporária do réu. A lei que trata da prisão temporária é a Lei 7.960 de 1989, e essa lei, no artigo 2º, ela diz que o Ministério Público ele pode requerer a prisão do sujeito, ele pode requerer a prisão do indiciado, do investigado. Quem pode representar é o delegado de polícia. Então veja, a prisão temporária, a prisão decretada na fase investigatória, decretada pelo juiz na fase investigatória, ela pode ser requerida pelo Ministério Público ou representada pelo delegado de polícia. Quem decidirá é a autoridade judiciária, é o juiz. A questão coloca que o único legitimado para representar é o Ministério Público, por isso ela está equivocada. Vamos dar uma lida no artigo 2º da Lei da Prisão Temporária, a Lei 7.960 de 89. E veja como isso está bem claro no texto literal da lei. Diz o artigo 2º: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Só cuidado aqui, galera. A prisão temporária ela tem um prazo de 5 dias. Se houver necessidade, se houver extrema necessidade, o juiz pode prorrogar por mais 5 dias, por igual período. Agora veja, quando se tratar de crime hediondo ou equiparado a crime hediondo, esse prazo é de 30 dias, prorrogável por igual período, caso houver extrema necessidade. Nossa assertiva A está errada. Vamos avançar para a nossa assertiva B. O preso temporário deverá obrigatoriamente permanecer separados dos demais detentos. Perfeito, pessoal, correto. Era assim que deveria ser, né? Prisão temporária, o preso temporário, os presos provisórios ficarem separados dos demais presos. Aqui, inclusive, repete quase que integralmente a redação do artigo 3º da Lei da Prisão Temporária. Então, pelo menos em tese, eu digo em tese porque na prática, infelizmente, nós vemos que não é bem assim. Mas em tese a questão correta é essa. Olha como o artigo 3º praticamente aí foi copiado pelo examinador. Artigo 3º da Lei 7.960 de 89. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentos. Então a alternativa correta na nossa questão analisada é a alternativa B. De todo modo, já sabemos a correta, mas vamos analisar as outras alternativas e ver por que estão equivocadas. Então vamos nessa. A alternativa C nos diz, em relação à prisão temporária, o tema analisado: quando imprescindível para as investigações do inquérito, a prisão temporária poderá ser decretada pela autoridade policial. Equivocado, já falamos aqui. Quem decreta a prisão temporária é o juiz, a autoridade judiciária. O delegado, a autoridade policial, ele pode representar pela prisão temporária e o Ministério Público pode requerer a prisão temporária. Então veja que não cabe aqui, como diz a assertiva A, o delegado durante a investigação, a autoridade policial durante a investigação, decretar a preventiva. A preventiva não, perdão, estamos analisando a temporária. Não cabe o delegado decretar a temporária. A temporária é uma medida decidida, decretada pela autoridade judiciária. Logo, a assertiva C está errada. Quando imprescindível para as investigações, o delegado pode representar. O juiz, concordando, concede a prisão temporária do sujeito, que nós já sabemos que tem um prazo de 5 dias, prorrogável em extrema necessidade por mais 5,
E quando for crime hediondo ou equiparado, esse prazo é de 30 dias, prorrogável em caso de extrema necessidade por mais 30. Vamos para a assertiva D. A prisão temporária não excederá 5 dias. Contudo, a pedido da autoridade policial, poderá ser prorrogada até o oferecimento da denúncia. Pessoal, já vimos que está errada. Porque é verdade que a prisão temporária, o máximo dela são 5 dias. Mas se houver extrema necessidade, o juiz pode decretar por igual período, por mais 5. E não até o oferecimento da denúncia. Então veja que a assertiva D está errada. E eu vou bater de novo aqui na mesma tecla. Esse prazo de 5 dias prorrogável por mais 5 é se o crime em questão não for hediondo ou equiparado. Porque se for, o prazo é de 30 dias prorrogável por mais 30 se houver necessidade. E por fim, a assertiva E nos diz: recebida a questão penal, perdão pessoal, vou ler novamente. Recebida a ação penal, a autoridade policial poderá requerer a prisão temporária do agente que não tiver residência fixa. Pessoal, primeiro, quando a questão diz recebida a ação penal, eu vou pressupor que já há processo. A denúncia ou a queixa já foi recebida. Se já há processo, não cabe temporária. A temporária é uma prisão para a fase investigativa. A temporária, a própria lei diz lá no artigo 1º, inciso 1, que é quando for necessária as investigações. Então a prisão temporária ela não cabe, isso é tranquilo, na jurisprudência ela não cabe durante o processo. Ela somente é possível na fase investigativa. E não é possível na fase processual, logo a questão está errada. Veja que ela diz: recebida a ação penal, a autoridade policial poderá requerer. Além disso, a autoridade policial não requer, não é isso, pessoal? A autoridade policial, o delegado, representa pela prisão temporária. O Ministério Público, sim, pode requerer. É a nomenclatura técnica correta. Mas, de todo modo, além desse equívoco técnico aqui, ela está equivocada porque a prisão temporária somente é possível durante a investigação. Beleza, meus amigos? Fechamos mais uma questão. Espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham gostado e tenham acertado a questão. Grande abraço, fiquem com Deus.